Pessoal, ontem o governo Trump deu simplesmente um checkmate no sistema. Sim, no sistema. Tanto no Lula quanto na nova direita limpinha, que quer a todo custo tentar emplacar um novo nome para 2026. Uma terceira via, alguém limpinho, né? Então essa galerinha aí que apoiava o Zema, o Novo, Caiado, o Peter Pan, para quem não sabe quem é Peter Pan, é o Renan Santos, né? Porque toda essa galera do MBL são aqueles jovens que vivem na terra do nunca, fazendo promessas mirabolantes que sabem que são impossíveis de serem cumpridas, né? E que não querem crescer, né? Tem todos o mesmo perfil. São jovens, não são casados, não têm filhos, né? É sempre a mesma história. Então é a galerinha da terra do nunca, o Peter Pan lá, o Renan Santos. Todos esses que achavam que Flávio não tinha alguma chance de se viabilizar como candidato a presidente, bom, agora já era, caíram por terra essas narrativas. Todos aqueles que achavam que Flávio Bolsonaro não era preparado, caíram do cavalo. Não tinha viabilidade, caíram do cavalo. Não ia para frente ou não poderia vencer o Lula, caíram feio do cavalo. Porque não só ele mostrou o que pode fazer, como, olha só, cara, ele foi lá e fez antes de ser sequer candidato. Flávio Bolsonaro, um simples senador, fez mais pela segurança pública do Brasil do que o PT e o Lula fizeram em 20 anos que estão no poder. É isso que será vendido nas eleições. Em uma tacada só, Trump, olha, fez muita coisa, cara. O jogo agora realmente mudou, meus amigos. Mas mudou de uma maneira que é até difícil da gente mensurar o quanto isso vai ser impactante nas eleições desse ano. Visto que o debate será tomado justamente por essa questão, segurança, facções criminosas, porque talvez seja a pauta que mais pesa para o povo brasileiro, é a questão da segurança, não é? Esse problema da insegurança do Brasil é o que gera vários e vários outros problemas, né? Então realmente deve girar em torno disso a pauta das eleições desse ano, tá? Estados Unidos ganham respaldo para sanções financeiras e operações militares no Brasil ao designarem PC e CV como organizações narcoterroristas. E é aqui que o jogo muda. No vídeo de ontem eu tinha comentado com vocês, né? Aquele plano bizarro aí que supostamente a Deolane Bezerra, amiga do Lula, apoiadora do Lula, amiga da Janja, teria participado e articulado para atentar contra a vida de Flávio Bolsonaro. Eu já vi esse filme antes, né? Todos nós vimos, lamentavelmente, e graças a Deus o presidente Bolsonaro está aí, sequestrado pelo regime, mas está vivo, né? E parece que querem fazer o mesmo com o seu filho, porque o sistema não aceita isso. E quando eu digo sistema, não é só o crime organizado. Quem é que não tinha interesse que o CV e o PCC fossem classificados como organizações terroristas? Olha, eu poderia citar alguns nomes aqui, sim, mas eu teria problemas, né? Mas a gente sabe que um conglomerado muito grande no Brasil, que compreende políticos, empresários, pessoas influentes, altas figuras da República, autoridades, né? Todos esses tinham interesse que a situação não mudasse, que essas facções criminosas permanecessem como estão. Porque agora vai ficar muito mais difícil lavar dinheiro do tráfico. Porque, por exemplo, para lavar dinheiro do tráfico, você precisa de uma organização financeira, né? Você não vai guardar dinheiro em qualquer lugar, você só guarda onde? Em um banco, em uma fintech, uma organização financeira no geral. E agora, todas essas organizações financeiras, elas estão ligadas ao sistema SWIFT. Então, elas têm que tomar muito cuidado, têm que pisar em ovos, não podem se aliar ou ligar-se diretamente a organizações terroristas. Porque senão, meu amigo, acabou para elas. Acabou. E vejam como isso é interessante. Agora, o cuidado vai ser redobrado. Agora, perguntas que não eram feitas vão ter que ser feitas. Caso contrário, poderão sim sofrer graves sanções dos Estados Unidos. E ninguém vai querer correr esse risco. Então vai ficar muito mais difícil lavar dinheiro para o crime organizado. Eu não estou fazendo afirmações aqui, mas se, por exemplo, em eleições passadas, essas organizações agora terroristas lavavam dinheiro na campanha, né? Na campanha política, para matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Ao mesmo tempo que se lava dinheiro, apoia também candidatos que vão servir aos interesses do crime, né? Isso não vai mais acontecer esse ano, vai ser muito mais difícil fazer isso, porque o dinheiro, meu amigo, ele circula pelas instituições financeiras, e isso não vai acontecer tão facilmente a partir de agora. E vai ser bom para quem? Para o Brasil, é claro, para o povo de bem.
porque que tem aí dezenas e dezenas de milhões de pessoas, se eu não me engano, no último levantamento que foi feito, 30 ou 40 milhões de pessoas no Brasil que vivem em áreas dominadas pelo crime organizado. Aliás, o Lula foi contra a medida do Trump, criticou, né? Porque isso poderia representar uma violação à nossa soberania. Ele está preocupado em uma democracia, em um país mais avançado tecnologicamente, militarmente, socialmente, economicamente do mundo, querer atuar no Brasil para acabar com o crime. Essa é a preocupação do Lula. Mas ele não se preocupa com o crime organizado tomando conta de um certo território, de certas partes do território brasileiro. É um estado paralelo que nós temos aqui, a céu aberto, mas com isso ele não se preocupa e não quer enfrentar. Tanto é que não quis classificar o CV e o PCC como organizações terroristas, né? Então isso está evidente. Se antes havia alguma dúvida de quem era o mais qualificado para fazer esse trabalho, para estar à frente da presidência, agora não há mais. É o nosso querido Flávio Bolsonaro, nosso amigo Flávio Bolsonaro, né? Então, cara, agora o Lula realmente ele tá sem saída, porque, veja, se ele ficar contra esse projeto, né, eu digo assim, ele já se posicionou, claro, mas eu digo que se ele criar resistência, se ele for pro enfrentamento, se ele tentar alguma medida judicial, diplomática para reverter essa decisão, não vai conseguir, né? Mas se ele quiser tentar, ele vai deixar claro, eu acho que assim, para a grande maioria do brasileiro, daquele que tem 2 neurônios, sabe de que lado o Lula está. 2022 foi uma comemoração geral nas cadeias, quando o Lula ganhou, né? Então, todo mundo sabe quem o Lula apoia, quem apoia o Lula. Todo mundo sabe isso aí, não é segredo para ninguém, né? Mas se ele for para o enfrentamento com o Trump nessa questão, vai ficar absolutamente claro, para ser até redundante aqui, quem o Lula apoia, de que lado ele está. Ele não vai correr esse risco. Vai fazer o quê? Vai ter que aguentar calado. Pois é, meus amigos, essa é a diferença entre falar e fazer. Enquanto um promete cerveja e picanha, mas entrega inflação, desemprego, aumento dos índices criminais e tudo mais, o outro não promete nada, mas entrega tudo. Vai lá e faz. Não são promessas vazias. Ele foi lá e fez. Fez mais pela segurança pública do Brasil do que o Lula e o PT fizeram em quase 20 anos que estão no poder. Sensacional. Grande dia, meus amigos. Grande dia. Para finalizar, eu queria compartilhar com vocês aqui uma análise que fez o âncora da CNN, né? Que eu achei sensacional. E sintetiza muito bem alguns dos impactos, né, econômicos, sociais e políticos que essa medida do Trump trazem para o Brasil, principalmente esse ano de eleição. Olha só. O governo americano decidiu classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, criando um enorme constrangimento para o governo brasileiro, que vem se opondo a esse tipo de classificação. E às vésperas de uma eleição na qual o governo Lula tem como principal vulnerabilidade o que é percebido pelo público em geral como incapacidade de combater o crime organizado. Do ponto de vista dos efeitos práticos no enfrentamento a PCC e CV, há uma grande discórdia entre especialistas sobre essa classificação desses grupos como terroristas e dúvidas mesmo dentro das Forças Armadas brasileiras, para as quais é considerada essencial a cooperação com as forças militares americanas, de preferência sem politização. Mas é exatamente a politização o ponto central neste momento. Em princípio, o governo americano dispõe agora, em relação ao governo brasileiro, de um formidável arsenal legal para, anotem, excluir do sistema do dólar instituições financeiras brasileiras que tenham vínculos com organizações declaradas como terroristas. 2. Sancionar empresas brasileiras ou multinacionais que operam no Brasil que paguem a intermediários ligados a facções terroristas. 3. Barrar a entrada nos Estados Unidos de pessoas com qualquer tipo de ligação a esses grupos. Mas a questão central é política, em 2 esferas. A nova doutrina de segurança nacional americana exige dos países desta área alinhamento total com o que os Estados Unidos considerem questões de seu interesse, inclusive na área do crime transnacional. E o governo americano está empenhado em favorecer grupos políticos com os quais tem proximidade, fora do Brasil e aqui no Brasil, onde o caso é a família Bolsonaro. Nesse sentido, é um instrumento do governo americano, essa classificação,
de coerção diplomática e eventualmente até militar, e de ajuda política a Flávio Bolsonaro antes das eleições. Foi basicamente isso, né? Foi, sim, uma ajuda política, né? Indiretamente. Então ele não disse que apoiava, mas, cara, isso aí foi sensacional. Eu acho que acabou, né? Eu acho que destrinchou os liberaloides aqui no Brasil, né? A direita limpinha, a nova direita, a terceira via, acabou, tá? Agora é Flávio e não tem conversa. Acho que já consolidou. Mostrou que realmente ele pode lá e fazer. Porque agora, como senador, como pré-candidato, ele já conseguiu muito mais do que o PT em 20 anos que está no poder. E, de quebra, assim, para finalizar com chave de ouro, o Trump conseguiu acabar com uma narrativa que a esquerda vem emplacando há muito tempo aqui, né? Associando a família Bolsonaro a milicianos, a grupos criminosos e tudo mais. Ora, ficou claro quem é que está do lado do crime. Ficou claro quem é que estava até agora protegendo o crime organizado. Ficou muito claro. E não era nenhum dos Bolsonaros. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus. E até a próxima.